puder só responder para a gente dar início à aula. A gente tá te ouvindo sim, pode começar. Tá ouvindo bem, Ícaro? Manda brasa. Spotify. Exato. Pronto, pronto, agora deu certo. Pronto, é porque na verdade eu tinha tirado meu áudio aqui para não ter as notificações. Mas tá tudo certo aí, né? Vamos começar. Os colegas tinham me dado o toque de que eu não tinha colocado o símbolo da nossa residência na, na apresentação, na tela de apresentação. E aí eu fui só corrigir isso bem rápido. Gente, boa noite. Eu me chamo Ícaro Cavalcante, sou médico residente de medicina do exercício do esporte pela Escola de Saúde Pública do Ceará, certo? E hoje eu vou falar para vocês sobre promoção de atividade física na população. Eu quis sair um pouco desse contexto, né, de performance, de atleta e trazer um pouco mais para a abordagem geral, né, também que a gente também traz essa questão do exercício, né, como o nosso viés, tá bom? Então, assim, começando, né, a gente tem que primeiro entender o que seria atividade física, né, é um contexto, é um conceito básico, mas que a gente precisa ter entendimento. Então, a atividade física, ela é qualquer movimento corporal que resulte num gasto energético maior que os níveis de repouso. Então, assim, se eu levantar meu braço, se eu der um passo à frente, né, eu estou executando uma atividade física, né? Além de também outros movimentos mais complexos, como os passos diários, subir um degrau de uma escada, varrer o chão, lavar roupas. São atividades físicas, né, que fazem parte, então, do nosso dia a dia. Contudo, cada vez menos, né, diante dessa nossa vida urbana, de morar em apartamentos pequenos, de optar por carros ou motos para locomoção, diante da insegurança, da violência, né, de a gente ir à padaria, né, comprar algum produto, ao mercantil a pé, a gente está cada vez mais com essa inatividade, né? E a gente precisa, então, reforçar que a atividade física leve, né, esses movimentos também são importantes, né, inclusive na redução de mortalidade geral. Né? A gente precisa ter em mente isso, não só os exercícios físicos que a gente tanto estuda, mais atividade física, e é isso que eu quero falar um pouco aqui, tá bom? Além disso, a atividade física é diferente de exercício físico e é diferente de esporte, né? A gente precisa entender isso e falar aqui nesse contexto. Então, a atividade física é o movimento corporal, o exercício físico é esse movimento quando programado em uma velocidade específica, em uma repetição específica, né, em um contexto específico. Então, eu vou me programar tantos minutos para aquele tipo de atividade física, né, e executar de uma forma específica, estou executando um exercício físico. E o esporte seria quando esse exercício físico ele está dentro de um ambiente de regras, né? Um ambiente que é delimitado, com árbitros. Então, esse seria o esporte. Importante a gente começar desde o início, né? E aí, pessoal, aqui só exemplificando alguns tipos dessas atividades físicas, a gente tem as classificações entre baixa intensidade, né, abaixo de 3 metros, moderada intensidade, entre 3 e 6 metros, e alta intensidade a partir de 6 metros, tá bom? Então, vocês vão ver que vão se intercalar tanto atividades físicas cotidianas, como atividades relacionadas a exercícios e esportes. Então, por exemplo, baixa intensidade, a gente tem que caminhar lentamente, mas também pedalar em ciclo ergômetro a uma potência mais baixa, nadar muito lentamente, além de varrer o chão da casa, ter o trabalho de carpintaria, né? Arrumar a cama, lavar, estender ou passar roupas. Na atividade moderada, a gente tem tanto passear de bicicleta a uma velocidade abaixo de 16 quilômetros por hora, mas também temos limpar a casa, pintar a casa, é, enfim. Então, atividades cotidianas junto com atividades de exercício físico. Daí, atividades de maior alta intensidade, né? Seria caminhar rapidamente, né? Em um plano inclinado, correr, pedalar de forma mais rápida, nadar mais rápido, ó, esportes coletivos, dentre outras atividades, tá? E aí, pessoal, todo mundo conhece, todo mundo sabe que as atividades físicas, ela tem benefício. Se você perguntar para o seu vizinho, o vizinho vai dizer que a atividade física faz bem, né? E a gente tem que reforçar esses benefícios, né? Mesmo que seja algo já ah,
muito disseminado na população, a gente tem que reforçar esses benefícios. Então, a gente sabe que a atividade física tem uma relação inversa, né, entre tempo e intensidade com a mortalidade. Então, quanto maior tempo e intensidade até um certo ponto, a gente tem diminuição de mortalidade em todas as idades, né? E utilizando, por exemplo, nossos parâmetros nas diretrizes para atividade física, né? Pessoas que atingem 150 minutos semanais de atividade física aeróbica, elas vão ter uma redução de risco de aproximadamente 24% em comparação com os menos ativos. A gente tem benefícios na saúde cardiorrespiratória, a gente tem benefícios na saúde metabólica, temos o benefício no balanço energético, sendo o exercício importante na perda e manutenção do peso, certo? Com maior efetividade quando combinado com dieta, mas o exercício com a sua importância nesse sentido. Tem benefício na saúde musculoesquelética, né? Fortalecimento do osso, aumento da densidade óssea, é importante em pacientes com osteopenia e osteoporose, né? Quando muitos profissionais ainda não têm esse entendimento e a população ainda não tem esse entendimento, mas a atividade de impacto, ela promove esse aumento da densidade óssea, seria benefício nesses pacientes, benefício para as articulações, com caminhadas melhorando dor e incapacidade em osteoartrite de joelho. Atividades físicas de intensidade moderada e baixo impacto beneficiam dor, função, qualidade de vida, saúde mental em osteoartrite, artrite reumatoide e fibromialgia, por exemplo. E os efeitos na musculatura muito associados aos exercícios resistidos, mas não só eles, né, gerando efeitos de aumento da massa, força e ativação neuromuscular dessa musculatura. Além disso, saúde funcional, né, principalmente na população idosa, onde a gente vai ter uma maior independência desses indivíduos, certo? Melhora da sua capacidade funcional, redução de risco de limitações funcionais graves, além de redução do risco de quedas nessa população. Redução de mortalidade de câncer, né, com algum destaque para o câncer coloretal e câncer de mama, mas uma redução de cerca de 11% da mortalidade, né, pelo aumento da atividade física, e também os efeitos de saúde mental, como proteção contra o declínio cognitivo, né, profilaxia de quadros demenciais, um efeito positivo em sintomas depressivos leves, melhor qualidade do sono e redução de sintomas de ansiedade em adultos, tá bom? E aí, gente, a gente sabe de todos esses benefícios, mas a gente está migrando para algo subjetivo, né, de saber, não, o exercício ele faz bem. Ah, mas por que ele faz bem? Né? Qual a via metabólica que age em cima disso? Qual a explicação mais a fundo sobre isso, né? A gente ainda não tem tantas respostas assim, mas a gente vem melhorando, né? Os estudos eles vêm aperfeiçoando e vêm se aprofundando nesse estudo, né? Com os estudos das exercinas, né? Que seriam citocinas, moléculas sinalizadoras liberadas pelo exercício que vão gerar esses benefícios, seja no sistema nervoso central, seja a nível periférico, muscular, tecido adiposo, dentre outros tecidos, tecido ósseo, né? Aqui eu trago alguns exemplos, né, de um artigo, por exemplo, publicado em 2019 da Nature, onde ele associa a irisina, uma dessas exercinas, né, que está associada ao aumento de neuroplasticidade, isso aqui visto em modelos animais com Alzheimer. Essa 1213 de Home seria uma lipocina associada a um aumento da captação de ácidos graxos pelo músculo esquelético, né? E essa revisão narrativa aqui de 2022, publicada na Nature Reviews Endocrinology, né, onde tem realmente um apanhado geral dessas exercinas cada vez mais em voga, né, principalmente com a ampliação dos estudos com espectrometria de massa e cromatografia, para a identificação dessas substâncias em específicos, né? A nossa progressão é que haja estudos, mais estudos clínicos, né, com seres humanos, ensaios clínicos randomizados, para que a gente tenha uma maior robustez dessas informações. E aí, pessoal, sabendo de todos esses benefícios, né, sabendo que a ciência, a literatura científica cada vez mais corrobora, né, ratifica esses benefícios, por que que a gente não tem um preparo para incentivar a atividade física na população em geral, né? A gente ainda engatinha muito nisso. Se a gente pensar, e aqui eu estou pensando muito, por exemplo, no sistema
público de saúde, né, no Sistema Único de Saúde, né, a gente não tem uma saúde voltada para esse tipo de atividade física que poderia reduzir custos de forma muito significativa, né? Então a gente ainda não tem esse preparo, né? E além disso, alguns programas que vêm com esse preparo ainda apresentam uma certa limitação. Eu trouxe essa revisão sistemática e meta-análise, né, publicada pelo British Journal of Medicine de 2021, e vinte e um, e ela traz alguns resultados interessantes. As intervenções de atividade física realizadas por profissionais de saúde na atenção primária aumentaram a participação. Esse MVPA seria as atividades físicas moderadas a vigorosas, tá? Então, em pacientes em média de 14 minutos por semana. De forma absoluta, é um número modesto, né? Realmente um número modesto, mesmo que quando a gente parte para a redução de mortalidade, esse nível mínimo de aumento de atividade física ela já vai ser significativo, ele já vai produzir uma resposta, né, na redução de riscos, e redução de mortalidade. Contudo, é ainda um incremento modesto dos estudos. Os participantes do grupo de intervenção tiveram 33% mais chances de atender às diretrizes, né, das atividades, atender aos minutos e intensidade proposta, né, apesar dessa dificuldade, né, e alcançaram significativamente mais atividade física total do que os controles. Intervenções com 5 ou mais contatos tiveram maior efeito em altos relatos, que foram quando as pessoas, os indivíduos mesmo relataram a intensidade do exercício, a partir de percepção de esforço, por exemplo, né, do que aquelas com menos do que 5 contatos, tá bom? E os programas que tiveram maior efetividade dessa atividade física foram programas mais prolongados, né, com acompanhamento de cerca de 7 meses. E, além disso, as intervenções realizadas por profissionais de saúde da atenção primária em combinação com outros profissionais, como nutricionistas ou educadores físicos, profissionais de educação física, por exemplo, tiveram melhor resultado. Então, a gente vê que até mesmo a gente, na verdade, tem uma efetividade da atividade física quando implementada dentro do sistema de atenção primária, mas a gente ainda tem uma limitação desses resultados, né? E os resultados eles vão ser mais importantes ainda, né? Principalmente quando atrelado a uma equipe multiprofissional, e a gente tem dificuldade de ter a atuação do NASF, por exemplo, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, né? Eu sei da realidade do Ceará, mas a gente sabe que no Brasil inteiro, na verdade, tem uma dificuldade dessa implementação dessa equipe multiprofissional, né? A gente tem dificuldade de fazer esse acompanhamento, mesmo em consultório particular, fazer acompanhamento por meses, né, um acompanhamento contínuo desse paciente, tá certo? E ainda assim, mesmo com tudo isso, a gente talvez teria ganhos pequenos, absolutos, ali de em média de 14 minutos por semana. Né? Isso é o que traz mais ou menos a meta-análise, tá? Não quero tomar isso como verdade absoluta, mas é o que a gente tem como dado para acrescentar aqui dentro da nossa aula. E aí, diante disso, a gente precisa então de estratégias para implementar essa atividade física. E aí eu trouxe então esse guia de ação, né, para profissionais de saúde, de modo geral, que foi elaborado pelo American College of Sports Medicine, a qual ele chama de Exercises Medicine, né? Exercício é remédio. E a gente então vai utilizar ele como guia para a gente falar um pouco de como então implementar a atividade física, né? Seja na atenção primária, seja no consultório, né? Em qualquer lugar que a gente possa executar a nossa função como médico do exercício do esporte. E aí a primeira coisa que ele pede para avaliar seria os níveis de atividade física dos seus pacientes, então básico, né? E aí ele entrega então esse sinais vitais de atividade física, onde são duas perguntas básicas. Ele vai perguntar a quantidade de dias que ele executou uma atividade física moderada a intensa, né, moderada a vigorosa, ao longo de uma semana, e ele vai perguntar quantos minutos foram realizados, né? Então, a partir dessa ideia de dias e minutos, a gente tem, então, uma minutagem por semana, que seria importante, mais à frente eu vou dizer, mas importante para classificar esse paciente, né, saber aonde está esse paciente. Se esse paciente é um paciente puramente sedentário, se ele é um mais ativo, a gente pode melhorar um pouco, né? Ou então a gente tem que começar do zero, por exemplo, né? E aí, lembrando que a atividade física moderada, buscar pelo menos 150 minutos semanais, quando relacionada a atividades físicas aeróbicas,
né? E o exemplo que a gente poderia dar seria: você pode falar, mas não cantar enquanto realiza a atividade física. Né? Então, assim, você vai ter um certo esforço, né, respiratório, mas você vai poder falar, né? Ou então frases curtas, por exemplo, né? O guia traz esse tipo de frase. E a atividade vigorosa seria buscar pelo menos 75 minutos semanais, como a gente bem conhece, dessas atividades vigorosas aeróbicas, né? E a gente pode instruir, né, essa atividade vigorosa como uma atividade que você não consegue mais falar com facilidade durante a atividade física e está um pouco sem fôlego, né? O esforço respiratório já é bem mais importante. Além disso, ele inclui também, né, as atividades de força, de musculação, né? Então, ele vai perguntar quantos dias da semana foi realizado algum exercício resistido, né? E aí o paciente vai relatar aqui nessa linha, né? Na verdade, é um modelo de prescrição que ele dá, na verdade, um modelo, um questionário, como se fosse um questionário, o paciente mesmo, ele preenche, né? E aí, lembrando que os adultos devem realizar atividade de fortalecimento muscular de intensidade moderada ou vigorosa, que envolva todos os principais músculos musculares em 2 ou mais dias por semana, certo? Então, isso é básico, isso a gente pode implementar dentro dos nossos serviços, a gente pode implementar dentro dos nossos consultórios, né? E o paciente pode responder até antes de entrar para uma consulta. Ah, certo. E aí só, então, revisando, né, esses sinais vitais de atividade física, ele consiste em duas perguntas simples, não é básico, né, para a gente ter noção do que seria essa atividade física do paciente. Ele pode ser integrado ao formulário de histórico de saúde ou prontuário eletrônico, né, e ele pode ser preenchido e pontuado antes do exame da consulta com o profissional de saúde. Ele serve como um indicador para iniciar conversas sobre atividade física durante consultas médicas, né? E até para nos lembrar de perguntar sobre essas atividades físicas leves, né? Quando muitas vezes isso não acontece diante, né, de uma maior quantidade de pacientes, né, voltados para o exercício físico, por exemplo. Pacientes com nível de atividade física insuficiente podem ser sinalizados, né? Isso possibilita um monitoramento da evolução da atividade física autorrelatada ao longo do tempo. Então, eu posso repetir essa autodeclaração e ver quantos minutos, e se houve essa evolução, como é que se deu essa evolução do paciente. E é importante falar que, mesmo que não seja avaliado nesse momento, né, que o guia não cite as atividades leves, elas têm benefício significativo à saúde e devem ser estimuladas por profissionais, como, por exemplo, a contagem de passos diários. Eu trago aqui esse estudo publicado pelo Chama, em 2007, onde ele avalia, então, a introdução de pedômetros, né, o aumento da atividade física nos pacientes. E tem alguns resultados muito interessantes, né? Usuários de pedômetros aumentaram sua atividade em média mais de 2.491 passos dia nos ensaios randomizados em relação aos controles, mais de 2.183 passos dias nos estudos observacionais e mais de 26,9% da atividade física sobre o seu nível basal. Além disso, metas claras, ele dá um exemplo de 10 mil passos dia, mas a gente pode utilizar metas, na verdade, que sejam fiéis à realidade do paciente, né? Mas metas claras foram fortemente associadas a maiores aumentos na atividade. Também houve redução na média do IMC, na medida do IMC e também valores de pressão arterial. Então, assim, só a intervenção com a contagem de passos diários a partir de um dispositivo que cada vez mais se torna fácil, essa intervenção, né, já gerou boas repercussões. E aí, o próximo passo, talvez seja o principal para a gente aqui, seria determinar a prontidão do seu paciente para mudar. E a gente tem, então, os estados de mudança comportamental, tá certo? Que seria pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. A gente também vai utilizar esses estágios de mudança aqui para atividade física, são muito utilizados na psiquiatria, ou então em vícios, né? Mas a gente pode utilizar também aqui na atividade física, né? A gente vai abordar um pouquinho sobre cada um, mas essa imagem ela reforça um pouco o que seria, né? O estado pré-contemplativo em que o indivíduo, não, acho que isso não vai acontecer comigo, ou então, não, eu não quero pensar sobre isso.
Já o indivíduo na contemplação, ele já pensa que pode ser o benefício, mas ele não tem nenhum tipo de preparação, não quer fazer isso acontecer na sua vida. E aí, preparação seria o indivíduo já pensando o que poderia ser feito para iniciar uma atividade física, a ação seria o indivíduo realizando, e a manutenção é a constância dessa atividade física. E é lembrar também das probabilidades de recaída diante desse ciclo aqui, tá? Então, de uma por uma, isso aqui é com base no guia, tá certo? Também. Então, ele dá algumas sugestões a respeito de cada fase. Então, na fase de pré-contemplação, o paciente ele não tem intenção de ser fisicamente ativo. Ele não, ele até vai ouvir um pouco você falar sobre os benefícios da atividade física, você pode passar uma hora falando para ele, mas ele não está interessado, né? Então, talvez esse seja um momento de gerar algum impacto no paciente, né? Discutir sobre esses benefícios que a gente falou, ver se a gente associa esses benefícios com a realidade do próprio paciente, mas é provável que o indivíduo não esteja pronto para receber uma pressão de atividade física nesse momento. Certo? Então, assim, às vezes, o esforço de fazer uma prescrição de atividade física num indivíduo em estágio de pré-contemplação seria é melhor a gente se esforçar no nosso diálogo, na nossa explicação, né, de tentar fazer com que o paciente enxergue que a atividade física pode ter algum benefício para ele, do que a gente perder um pouco de tempo ali na prescrição em si, que a gente sabe também que é um pouco detalhada, né? A gente precisa ter mais detalhes. Então, assim, perder um pouco mais de tempo nessa discussão de mostrar para o paciente, ganhar o paciente em relação à atividade física, né? O que ainda por mais que a atividade física seja amplamente difundida, que, né, que tenha seus benefícios, a população ainda ela não consegue atrelar isso à sua realidade, ela não consegue entender o porquê que o exercício físico beneficiaria ela no diabetes, por exemplo, na pressão na arterial, ela não consegue ainda entender isso, e aí é nosso papel, e eu vejo assim que seria assim, de fundamental importância se o paciente tivesse um tempo para conversar sobre isso, né, na atenção primária, por exemplo, que é um grande foco nessa minha apresentação, mas de modo geral também, tá bom? Mas entender que esse indivíduo da pré-contemplação talvez não seja o momento de a gente executar a prescrição do exercício físico, tá? E aí já nos estágios de mudança, da contemplação, o indivíduo ele sabe que deve se exercitar, ele entende isso. E ele está pensando em se tornar fisicamente ativo, mas alguém ainda não tocou o coração dele, né? Mas ele sabe que precisa. Não, eu sei que eu preciso perder peso, eu sei que eu preciso diminuir minha glicemia, eu sei que, enfim, eu preciso fazer algum tipo de atividade física, não posso ficar sedentário, mas isso fica só nessa conversa, nunca foi para frente. Então, é o indivíduo que está em estágio de contemplação, melhor do que o indivíduo que está em pré-contemplação, mas ainda é inicial. Esse indivíduo, o guia sugere uma conduta, né? Que se o indivíduo for independente, a gente fornecer essas informações e já fazer uma prescrição, mas encaminhar esse indivíduo já para um profissional de educação física, por exemplo. E aí, se ele for dependente de uma supervisão, né, encaminhar o que ele diria o fisiologista clínico, né, que seria o profissional de educação física com maior entendimento sobre, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, reabilitação cardíaca ou fisioterapia, conforme é apropriado para o paciente. E aqui é importante a gente explorar aqui, mais ainda do que na pré-contemplação, é importante a gente explorar esses interesses e preocupações para ajudar a identificar motivos para ele se tornar mais ativo e escolher como é que ele gostaria de começar. Então, a gente vai entender a realidade do paciente, a gente vai tentar dizer, olha, então o exercício físico poderia atuar nessa condição sua, e aí começar a pensar, então, qual é o exercício que você gosta, como é que isso poderia acontecer, né? Mas aí a gente vai para uma outra fase, que seria, na verdade, desculpa, só exemplificando ainda a fase de contemplação, um exemplo de prescrição do que seria o exercício, né? O guia traz esse exemplo de prescrição, onde seria básico, ah, seria uma prescrição dinâmica de dois lados, né? A gente iria orientar o paciente, né? Nessas partes verdes tem textos em inglês sobre o que seria ideal para o paciente, e o paciente ele selecionaria o que ele fez. Não, treinei atividade física aeróbica, eu treinei 3 dias essa semana, fiz intensidade baixa,
tantos minutos, qual foi a modalidade que ele fez. Então, isso aí o paciente também participaria dentro dessa prescrição. Achei bem interessante, inclusive, né? Pena que só tem em inglês, né? Não tem uma versãozinha bonitinha como essa em português para a gente utilizar. Mas é interessante, tá? Esse modelo de prescrição. E o outro dado que eu trago em relação à prescrição, já que a gente tocou no assunto, é sobre esse estudo chamado The Green Prescription Study. É um estudo de 1998, tá? Onde ele vai fazer uma associação entre indivíduos que só receberam, por exemplo, as informações, aconselhamento de uma atividade física por oralmente, né? E indivíduos que receberam algo por escrito, algo prescrito, algo que, enfim, indicasse, né, que o indivíduo precisaria fazer alguma coisa sobre aquele exercício, como é que seria, né, e ter algo concreto ali para ele. Não, isso aqui eu recebi do meu médico, isso aqui eu vou executar. As palavras, talvez só as palavras ficariam um pouco soltas, e é isso que o estudo traz um pouco. Os principais resultados dele é que houve um aumento significativo no número de pessoas praticando qualquer tipo de atividade física recreativa, 51 para 86% no grupo da prescrição escrita e de 56 para 77% no grupo verbal. Tá? A gente nota que em ambos teve aumento, né? Mas o aumento foi mais significativo, então, no grupo da prescrição escrita. E o grupo com Green Prescription teve maior taxa de aumento da atividade, da duração da atividade, em média de mais de 156 minutos a cada 2 semanas, né? Então, não só eles aceitaram, eles aumentaram, né, a partir da pressão escrita, como eles tiveram um grande aumento, né? Um grande aumento nos minutos de atividade física executada, tá bom? E aí a gente tem algumas considerações que a prescrição escrita, então, ela age como um lembrete concreto reforçando os objetivos definidos entre médico e paciente. E o formato de prescrição ele traz autoridade simbólica, né? O paciente ele gosta disso, nosso paciente, né? Nós mesmos gostamos de sair com algo mais concreto do que eu preciso fazer, né? E isso pode aumentar a adesão, então, ao tratamento. E aí, já passando então para o estado de preparação, que eu iria fazer isso anteriormente. Então, na preparação, o indivíduo ele está planejando se tornar fisicamente ativo em um futuro próximo. E você pode fazer isso, então, com o paciente, né? De trazer ele de um estado de contemplação para um estado de preparação. Como é que você pretende fazer isso? A gente vai fazer então a prescrição, vai encaminhar para profissionais, se for um indivíduo com necessidade de supervisão, encaminhar para um profissional mais específico, né? E a gente vai então planejar qual é o exercício que você gosta, qual é o exercício que dá para você fazer, né? Se você tem alguma área em que você consiga executar esse exercício, não só tem a minha casa, tá? Então vamos ver o que é que a gente consegue fazer dentro da sua casa, né? Conversar sobre isso. Então, onde será realizado, em quais dias da semana, né? Assim como um medicamento que eu tomo 8 horas da manhã e 8 horas da noite, se eu tiver uma atividade que eu faço segunda, quarta e sexta, né? Isso é algo mais palpável para o paciente. Então, quais os dias da semana que eu vou executar? Por quanto tempo, doutor? É 20 minutos? É 30 minutos? É 40 minutos? Meu vizinho disse que era tantos minutos, o que é que eu faço? Então, esse é o momento que eu vou planejar com o paciente. E, além disso, incentivar a redução dos hábitos sedentários, né? Usar escadas em vez de elevador, caminhar em vez de dirigir curtas distâncias. Aquela coisa, a gente falou sobre a violência, né? Que é algo da nossa realidade aqui, que impede muito a gente de incentivar o paciente a ir para o trabalho caminhando, a ir para o trabalho, ou então a questão da mobilidade urbana, né? A ir para o trabalho de bicicleta, por exemplo. Então, isso ainda são alguns impasses, mas a gente pode ter outras estratégias, como essa questão, né, que é bem conhecida das escadas em relação ao elevador. O indivíduo pode estacionar um pouco mais longe do seu trabalho, né, um pouco mais longe no estacionamento e ir até o trabalho um pouco, aproveitando a caminhada, né, algumas estratégias nesse sentido, para que o indivíduo comece a, então, internalizar aquele tipo de atividade física como bom para ele, e não só, cara, eu vou ter que caminhar um pouco mais todo dia, vou ter que estacionar bem longe e para chegar no meu trabalho. E aí o indivíduo começa a pensar, né, de forma mais que aquilo ali é mais benéfico para ele. E aí passa a fazer mais sentido, né, na realidade. Se ninguém nunca conversar com isso sobre ele, nunca vai acontecer de ele ter essa mudança de pensamento.
Essa é uma progressão, então, desse espectro de atividade física, né? Que a gente precisa focar. Então, atividades do dia a dia, atividades de transporte, né? Caminhada, bicicleta, atividades de estilo de vida, como caminhar com cachorro, por exemplo, né? É algo que pode fazer parte. E os exercícios físicos em si, tá certo? Então, antes do exercício físico, existe todo um outro contexto que a gente também pode abordar, tá certo? E aí, cada vez mais a gente precisa entender que esses hábitos sedentários, por mais que eu faça uma atividade física, eu até faço esses minutos, né, de uma atividade física, de um pedal, de uma corrida, de uma academia, mas se a maior parte do meu dia a dia for sentado numa cadeira sem executar nenhum tipo de atividade física, eu ainda vou ter um hábito sedentário, né? Um perfil sedentário, certo? Então a gente precisa então focar cada vez mais na atividade física em si e essas atividades físicas que estão dentro do nosso dia a dia, que é a maior parte, né, da nossa semana, por exemplo. Além disso, a gente tem então passa para preparação para a ação. No estágio de ação, o paciente está cumprindo as diretrizes de atividade física há mais ou menos de 6 meses. Ele começou, certo? E aí a conduta seria a gente, né, a gente aplaudir esforço, né? A gente incentivar o paciente nessa prática contínua de exercícios, né? Fazer algum ajuste necessário, ou então indicar uma supervisão se necessário, mas a gente incentivar essa atividade física com segurança, tá bom? E discutir estratégias de prevenção de recaídas. Esse é o momento. O paciente começou agora, tem menos de 6 meses. Talvez a chance de ele recair, parar, né, é alta, né? Então a gente precisa reconhecer gatilhos, então estresse, falta de tempo, né, estresse do trabalho, falta de tempo, ou mesmo lesões originadas pelo exercício, falta de motivação, experiências negativas relacionadas à atividade física são coisas que vão tirar ele daquele ambiente. Aí a gente precisa reconhecer e tentar dar uma nova solução. Construção de uma rede de apoio. Então, a gente sabe que pessoas que fazem exercício em coletivo ou em dupla, né, têm uma maior chance de manutenção dessa atividade física. O estabelecimento de metas realistas e flexíveis, não dá para tirar uma pessoa que estava fazendo 2.000 passos diários e então dizer para ela fazer 10.000 passos diários todos os dias, talvez isso não esteja dentro da realidade dela, né? E aí a gente vai perder a adesão do paciente porque a gente extrapolou muito essa meta. Então a gente ter metas realistas, flexíveis e a gente progredir essas metas ao longo de todo o acompanhamento. Busca por atividades prazerosas e variadas. Então, o tipo de exercício físico mais adequado para o paciente é aquele que ele gosta, né? E tentar variar, né? Não, para não tornar algo monótono, né? E tentar realmente fazer com que aquele exercício físico faça parte da vida da pessoa e não seja só algo a mais que ele está fazendo, né? Um trabalho a mais, algo desgastante. Monitoramento e avaliação desse paciente, né? E principalmente a questão do acompanhamento contínuo que a gente falou e a adaptação ao estilo de vida dele, né? Uma atividade que se adapte ao seu estilo de vida. A gente tem muito papel como médico do exercício do esporte de organizar rotinas, por exemplo, principalmente indivíduos que trabalham muito, a gente encontrar um tempo, encontrar uma forma de fazer com que ele execute essa atividade física e essa adaptação ao estilo de vida seria essencial também diante disso. E o estágio de mudança, o paciente, de manutenção, na verdade, o paciente ele vai estar atendendo as diretrizes de atividades físicas nos últimos 6 meses ou mais. E a gente tem que incentivar e manter, né? Incentive, a passar tempo com pessoas com comportamentos saudáveis semelhantes, e continue a se envolver em atividades saudáveis para lidar com o estresse. Então a gente vai, manter esse acompanhamento, enfim, quando o indivíduo, mais assim, já de uma forma mais branda, né? Talvez, né? Ele não vai ter tanta necessidade como um indivíduo que ainda está no estágio de ação. Tá bom? O terceiro passo, então, para a gente é prescrever a atividade física. Eu não vou dar uma aula de prescrição de atividade física, não, tá? Eu só vou citar algumas coisas importantes aqui no âmbito dessa aula, tá bom? E a etapa primeira seria a triagem de segurança, como a gente bem conhece, a avaliação pré-participação, com anamnese, exame físico e eletrocardiograma segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia.
mas o American College ele sugere essa abordagem, né, onde a gente vai ver se o indivíduo ele participa de forma regular ou não de uma atividade física, se ele vai ter doenças, condições cardiovasculares, metabólicas, renais, ah, e se vai ter sinais ou sintomas, tá certo? Sugestivos dessas doenças, e a partir disso eu vou entender se ele precisa de uma autorização médica ou se ele não precisa de uma autorização médica para fazer aquele tipo de atividade e qual atividade seria mais adequada para ele, tá certo? Mas é só uma sugestão. Além disso, na etapa 2 a gente vai então fornecer o conselho uma prescrição básica da atividade física, tá certo? A gente está se aproximando do fim da nossa aula e talvez assim a gente chega no ponto ápice, né? A gente já conversou com o paciente, a gente já entendeu as suas queixas, a gente entendeu a modalidade de maior adesão que seria para ele, né? De maior prazer dele, e a gente vai então agora realmente preparar essa prescrição, preparar esse planejamento. E aí entender que os pacientes que estão no estágio de preparação, ação, ou mesmo contemplação, né? Mas principalmente preparação e ação, o próximo passo é fornecer uma prescrição de atividade física. E a gente tem um modelo de prescrição FIT, né, bem conhecido, que seria frequência, intensidade, tempo e tipo. Então, o nosso tipo de prescrição pode estar atrelado a esse modelo, né, que poderia ser de entendimento, e quanto mais a gente faz esse tipo de prescrição, mais fica mais fácil. E a gente segue essa sequência, entrega para o paciente algo que seja mais palpável, né? Eu fazia, por exemplo, isso em posto de saúde. A gente passa um mês, no posto de saúde, a gente não tem como avaliar essa progressão, mas assim, é perceptível que o paciente ele sai com algo mais concreto mesmo, né? E aí a gente, enfim, tem algumas ferramentas que a gente pode seguir. O guia, ele dá esse RX, enfim, For Health Series, prescrição enfim, para saúde do American College. É um site, tá? Depois eu vou mostrar a imagem aqui, mas é um site onde ele tem tanto um modelo de panfletos que pode orientar o paciente em relação à atividade física que seria mais indicada para ele, orientar sobre passos diários, né? Hábitos sedentários, então seriam panfletos que poderiam ser entregues a esse paciente ali enquanto está esperando pelo atendimento ou ao final da consulta, assim como a gente tem outros panfletos também sobre câncer de mama, prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer é, de colo uterino, enfim, né, que a gente vê isso acontecendo, mas a gente não vê tanto quando a gente se trata de atividade física. A outra ferramenta que a gente pode utilizar a diretriz, né, os guidelines do American College para prescrição de exercício físico, tá certo? E muito bem organizada e a gente pode se pautar nisso, né? Cada condição, muitas, na verdade, condições de saúde, a gente vai ver lá nessa referência, um livro, e a gente pode se pautar nisso. E a outra referência que a gente tem são as diretrizes da OMS para atividade física, comportamento sedentário, tá certo? Onde ela vai resumir bem o que seria, né, que seria importante para a população em geral, os minutos de atividade aeróbica, moderada, vigorosa, a quantidade de exercícios resistidos são importantes, exercícios de flexibilidade, seja também na população especial, né, de idosos, crianças ou gestantes. Tá bom? Então, aqui só um exemplo, aqui, por exemplo, do site, tem esses panfletos, né? Sitless, Move More. Ou então, Being Active for a Better Life. São panfletinhos, achei bem interessante, mas também só tem em inglês e espanhol. E aqui é a lista, por exemplo, nesse site que tem um informativo. Serve para o médico, mas também muito para o paciente sobre algumas condições, como Alzheimer, aneurisma, asma, fibrilação atrial, tá certo? Bem interessante. E aqui o livro que eu citei. Tá bom, pessoal? É isso, as minhas referências são essas. E só para finalizar, eu queria divulgar para os colegas o livro Guia de Medicina do Exercício do Esporte. Foi um livro organizado por mim, e pelo Dr. Danilo, formado pelo IANSP, né? Teve participação da doutora Tamires Vieira também, da doutora Priscila, e a gente fez com muito carinho e está aí nas plataformas digitais para quem quiser adquirir e também ter esse tipo de conhecimento, tá bom? Muito obrigado.
Alguma consideração, alguma pergunta? Eu não sei como proceder agora. Ícaro, aqui só para parabenizar aí pela aula, viu? Excelente. Acho que é mais uma motivação aí para a gente incentivar. Eu acho que a maioria dos pacientes que a gente vai encontrar na nossa vida prática, né, que é alguém sedentário que quer mudar o estilo de vida, né? Claro que a gente vai ter contato também com atletas amadores profissionais, só que acho que boa parte vai ser aquele paciente que tem alguma comorbidade, quer ter, só um momento, quer ter alguma assistência médica presente, né, para guiá-lo. Isso junto com o médico do esporte, junto com uma nutricionista, com um preparador físico, assim, é uma equipe multidisciplinar, né? Mas a gente sabe que às vezes o papel do médico e a palavra dele tem um peso muito grande, né? Às vezes para mudar o estilo de vida do paciente. Então, cara, essa aula foi fundamental. Gosto aqui de parabenizá-lo. Viu? Parabéns, cara. Valeu, cara. Muito obrigado. Pois é isso, gente. Pessoal, então é isso. Eu acho que eu vou então finalizar a reunião de hoje. Eu já recebi uma mensagem aqui. Pronto, vou finalizar a reunião de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês, colegas de outras localidades, tá certo? E até logo. Qualquer coisa podem falar comigo, tá bom? Prazer. Valeu, mestre. Amém. Valeu.